Entendo ser este, colegas vereadores e vereadoras, um tema da maior relevância para consolidarmos definitivamente o processo democrático brasileiro. Ele trata da violação dos direitos humanos ocorrida no nosso país desde a década de 40. Aliás, período em que ainda não éramos nem nascidos, mas nossos pais e avós, com certeza, viveram a amargura de um dos piores regimes já enfrentados por uma sociedade. Caminhando e cantando e seguindo a canção. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. A decisão da presidenta Dilma de constituir a Comissão da Verdade, sem dúvida nenhuma, foi uma das coisas mais importantes que aconteceu recentemente neste país. Na realidade, nós não podíamos ficar diferente de outras nações que investigaram o seu período obscuro, o seu período de ditadura e de violência contra a sociedade, como foi estabelecido no Brasil, no período que estabeleceu de 64 a 78. Então, é preciso que todas as pessoas façam uma reflexão sobre o que foi que aconteceu naquele período, porque a ausência de liberdade, a ditadura que impõe a ausência de liberdade, é uma trágica consequência para a felicidade dos seres humanos. O que aconteceu aqui foi isso. Eles entraram, reprimiram, inibiram as pessoas, as lideranças, de surgirem durante muito tempo, porque eles castraram lideranças, punham na cadeia, prendiam, torturavam, matavam, em diversos estados da federação. Aqui em Sergipe chegaram a cegar o companheiro Milton Coelho Carvalho, e é uma coisa que a gente não esquece. É uma coisa que a gente sente com muita tristeza, porque é preciso manifestar a nossa indignação sempre contra todo tipo de regime ditatorial. Hoje a gente vê a juventude feliz, satisfeita, vivendo um regime de plena liberdade. Você pode não gostar do governo, mas você pode trocá-lo no final do período e completar o período de eleição. O que você não pode é permitir que se perpetue contra a sua vontade e contra a vontade do povo brasileiro governos que não têm a legitimidade do voto. Quando a presidenta da República se envolveu pessoalmente nisso, uma das pessoas que foi pessoalmente torturada, sacrificada durante esse período, que lutava pelos seus ideais, pelas suas crenças, que lutavam por liberdade, eu não tenho nenhuma dúvida, e como tudo foi posto no esquecimento. A história, por exemplo, se você for procurar saber o meu currículo pessoal, Rosalvo Alexandre, eu pedi até a Francisco Varela que levantasse lá na comissão da anistia. Estava quase um livro de tanta coleção de informações. Me acompanharam até o período do governo Collor. Quer dizer, esses órgãos de segurança permaneceram vivos durante muito tempo, de repressão, de violência. E hoje pode ser posto para esquecimento. Não estou querendo vingança, nem acho que vingança resolva nada, mas que a gente apresente à sociedade os responsáveis e os culpados por aquelas atrocidades. Que a gente apresente à sociedade onde estão os corpos das vítimas que foram desenvolvidas naquele período. A gente discutir esse assunto é sempre bom. A iniciativa da Câmara de Vereadores de propor, através do vereador Bertolino, que a Assembleia Legislativa incorpore essa discussão, é extremamente importante, porque é preciso que a gente discuta a exaustão e que procure saber dos casos que estão colocados na desinformação. Nós precisamos informar a juventude, as novas gerações, o que foi que aconteceu naquele período, para que aquilo nunca mais volte a se repetir. Pelos campos a fome, em grandes plantações, pelas ruas marchando, indecisos cordões, ainda fazem da flor seu mais forte refrão e acreditam nas flores.
uma questão de justiça. Não se trata de vingança nem de revanchismo, mas de justiça. E é por isso que é elogiável a iniciativa de se criar uma comissão para apurar a verdade com relação ao que aconteceu durante o período da ditadura militar em nosso país. E mais elogiável a iniciativa aqui no Estado de se criar comissões estaduais, e a daqui de Sergipe, porque só assim eu acho que a verdade a gente vai ter condição de saber melhor a verdade, porque aqui estão ainda muitos companheiros que têm condição de falar sobre o que é que aconteceu naquela época. Inclusive eu, meu esposo, Wellington Mangueira e outros. Não é? Nós sentimos realmente na pele o que foi a ditadura. Não é? E estamos aqui salvos, vivos para dizer a verdade. Muitos companheiros não sobreviveram, muitos companheiros, a família não sabe onde estão os corpos. Então, e isso, a comunidade, isso a história tem que deixar, tem que registrar. E as pessoas têm que saber o que é que aconteceu nesse período. E se for possível, que se faça a justiça com relação ainda àqueles que ainda estão vivos e que cometeram essas atrocidades. E como exemplo da Argentina, né? A Argentina até hoje, pessoas que ficaram foragidas, fora do país, foram e hoje estão chamados para ser punidos pelos atos que cometeram. E eu acho que aqui no Brasil também a gente precisa de resgatar e essa dívida precisa de ser cumprida, principalmente para o povo brasileiro. Há soldados armados, amados ou não, quase todos perdidos, de armas na mão. Nos quartéis lhes ensina uma antiga lição de morrer pela pátria e viver sem razão. Importante que o Brasil cumpra o seu dever e, imitando a Argentina, que colocou vários torturadores atrás das grades, o Brasil também chegue a apurar com seriedade. O Brasil chegue a operar, a apurar com profundidade todas as barbáries cometidas neste período. Temos no Brasil, temos em Sergipe, vários companheiros que sofreram na pele as torturas executadas por esbirros da ditadura, por militares, paramilitares, policiais civis, policiais militares. Talvez o companheiro Wellington Mangueira detenha o recorde de sofrimento pessoal, ele e seus familiares, ao ser torturado, ao ser estraçalhado física e psicologicamente durante esse período. Eu, embora tenha participado da luta, tive, vamos dizer, a sorte de não chegar a ser torturado fisicamente com a barbárie que sofreu Wellington, Rosalvo Alexandre, Milton Coelho, que pagou com a visão essa tortura, e tantos outros companheiros. Mas voltando à iniciativa do nosso vereador Bertolino Menezes sobre a implantação de comissões da verdade estaduais, é de alta relevância, porque a Comissão da Verdade é composta apenas por 7 membros. E esses membros ficam posicionados fisicamente em Brasília. Por maior que seja a boa vontade desta comissão, se ela não tiver uma alimentação, uma retroalimentação nos estados da nossa federação, ela jamais conseguirá alcançar aos seus objetivos. Ao contrário, se cada estado de per si alimentar com informação, com depoimentos, com apontamentos destes torturadores, a comissão, sim, poderá ter uma atuação muito mais eficaz, muito mais efetiva. O povo brasileiro, depois de sofrer
várias décadas de uma ditadura militar, a última, e espero que nós encerremos a nossa história com essa ditadura que tanto repudiamos, o povo brasileiro poderá, de cabeça erguida, mostrar aos compatriotas brasileiros à Federação dos Estados Latino-Americanos e ao mundo que nós também temos consciência ideológica, temos consciência política e muito mais, temos um povo altivo, capaz de punir aos seus algozes, como pretende a Comissão da Verdade e como nós assim apoiamos. Nas escolas, nas ruas, campos, construções, somos todos soldados, armados ou não, caminhando e cantando e seguindo a canção. Somos todos iguais, braços dados ou não. A iniciativa do vereador Bertolino Menezes deve ser ressaltada por todos quantos sofreram a violência da ditadura militar. Nesse momento em que se cria a Comissão da Verdade, eu temo que essa comissão seja mais um engodo, como outros tantos que a história do Brasil registra. Então, quando o vereador Bertolino Menezes quer também que essa Comissão da Verdade se reproduza nos estados, ele não só demonstra seu cuidado com a história, como possibilitará que de baixo para cima, dos municípios, dos estados, cheguemos a um plano nacional enriquecido com os depoimentos das pessoas que viveram, que sofreram, que foram molestadas por um regime militar que ofendeu toda a família brasileira. Quero que fique registrado que, quando se fala que a oposição ao regime militar pegou em armas contra a ditadura, isto é uma verdade indiscutível, mas não foi toda a oposição. É bom que se diga que quando se coloca a oposição foi para o confronto armado, quer colocar todo mundo no mesmo processo, quando, na verdade, não é, um setor que se desprendeu do PCB e de outras estruturas que foram para esta forma de luta, luta que foi imposta pela ditadura, pela violência dos militares, não contou, em muitos momentos, com aqueles que, por experiência própria, por conhecimento sociológico, como era o grupo do PCB liderado por Luiz Carlos Prestes, que entendia que nós não poderíamos ir para um confronto quando a correlação de força não nos era favorável. Então, nós tínhamos que nos organizar, unir e mobilizar a sociedade. Foi obra da lógica prestista, da lógica PCBista, as manifestações de rua. Nós queríamos eram manifestações de massa para isolar e derrotar a ditadura. Aqui mesmo em Sergipe, nós, eu, Chico Varela, Serivaldo Pereira, participamos de um processo do qual eu e Chico Varela tivemos ação correta, concreta, treinando até guerrilha. Tortura não se justifica em hipótese alguma. A tortura é crime imprescritível. A tortura é crime que não pode nunca deixar de ser visto como um crime que ofende a dignidade do ser humano, que profana tudo que há de sagrado no ser humano. Então, esse negócio da anistia, contemplar os torturadores, isso nós não podemos aceitar. Aceitamos naquele momento, porque, como dizia Luiz Carlos Prestes, a correlação de força não permitia que a gente quisesse avançar mais. Mas é um processo, assim caminha a história. E é por conta disso que eu parabenizo mais uma vez o vereador Bertolino, porque na medida em que ele provoca essa discussão, é claro que certamente alguns deputados poderão ser pressionados pela opinião pública sergipana e com essa pressão instituir uma comissão da verdade aqui em Sergipe, que vai subsidiar, mostrar que nós lutamos dentro dos grêmios estudantis, dentro dos sindicatos, associações de moradores, associações de pais e mestres, conseguimos muitas vezes o apoio decisivo dos nossos professores, fomos às ruas
com intelectuais, com nossas mães, nossos pais. De uma forma ou de outra, o movimento de Sergipe não deixou a desejar. Estivemos presentes quando mataram o Edson Luiz, em 28 de março de 68. Estivemos presentes nas praças públicas, participando de todos os movimentos. A revista Veja assim noticiou, os jornais estão aí. Recentemente peguei os jornais para me relembrar daqueles acontecimentos. E é nisso que eu quero aqui destacar figuras como João Augusto Gama da Silva, Jackson Sá Figueiredo, Jacques Barreto Lima, Rosalvo Alexandre, Chico Varela, José Alves Nascimento, Bosco Hollenberg, Bosco Mendonça e tantos outros companheiros, Milton Coelho, que não sendo estudante, mas participou porque era líder operário, Serivaldo Pereira, os companheiros da Leste, enfim, esses que já morreram, como é o caso do meu amigo Manuel Vicente, do meu amigo Pedro Hilário, né? E tantos outros que não viram, não é, a democracia se constituindo no Brasil. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Como se viu, nada e absolutamente nada justifica um ato de violência. Os crimes cometidos, as barbárias praticadas contra os nossos irmãos e irmãs brasileiros durante o regime militar têm sim que ser rigorosamente apurados e os seus responsáveis punidos. Fazendo isso, estaremos dando ao mundo um exemplo de respeito à dignidade humana. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz